Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos no livro de Êxodo, capítulo de número 20, capítulo de número 24, versículo de número 12, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tem escrito, para os ensinardes. Ponto. Pode parar e podeis assentar. Olha, começando tudo de novo, né? Acabou o ano 2024, começou o ano 2025. Aí tem aquelas pessoas que são empolgadas, aquelas pessoas que falam: 2025 vem aí, é o ano da minha vitória, é o ano da minha conquista. Aí tem aquelas pessoas que já são mais um ano pela frente, de novo, começando tudo de novo. Então é uma época interessante pregar. E eu queria fazer algumas observações. Eu queria que você, dentro dessa mensagem, você analisasse como foi o seu 2024 e como você quer que seja o seu 2025. Porque independente do ano, tudo passa por você. Você é o centro da atenção. É em você que está centrada todas as coisas que Deus quer realizar. É através de você que Deus quer fazer grandes coisas. E a gente começa a ler do livro de Êxodo. Aí você pode parar e perguntar para mim assim: tá, irmão, mas o que tem a ver com Moisés? Tem a ver o seguinte, que Deus chama Moisés e fala para Moisés o seguinte: sobe ao monte a mim e fica lá. Ou seja, Deus chama Moisés para subir no monte, para subir na presença dele e fala: fica comigo. Ou seja, o teu 2025 você tem que estar na presença de Deus. Aleluia. Porque não adianta você começar o ano sem ter a presença dele. Então Deus falou para Moisés: sobe, fica lá, e eu vou te dar. Presta atenção que Deus está falando que vai dar. Eu não sei para você o que Deus prometeu, mas garanto que algo ele prometeu. Ele fala para Moisés: sobe e fica lá, e dar-te-ei as duas pedras, a lei e os mandamentos que tenho escrito. Ou seja, eu lendo o texto atentamente, não está falando quem ia escrever, tá? Lê o texto comigo, vem põe lá versículo 2, versículo 12, 24, 12, lê o texto comigo. É isso mesmo? A gente precisa prestar atenção muitas das vezes no que o texto está falando. O texto fala, 24, 12: Então disse o Senhor a Moisés: sobe-me ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho. Ele estava escrevendo? Já estava? Olha, presta atenção nisso, você não entendeu. Vamos lá, vou desenhar, você não entendeu. O que está preparado, o que Deus tem para você, Ele não está preparando, Ele já preparou, é só você receber. Amém. Deus não está fazendo nada, Ele já fez, Ele só quer te entregar. Só que Ele falou para Moisés: você precisa subir aqui, Moisés. Se você não subir aqui, não tem como eu te nem. Entendeu? Não entendeu, vou explicar de novo. Deus, Ele quer te dar a bênção, amém? Ela está pronta, mas para Ele te entregar, você precisa subir até a presença dEle. Se você não estiver na presença de Deus, você não recebe. E quando Ele fala para Moisés: sobe aqui, Moisés, Ele quer dizer para Moisés: você tem que sair do mundo que você vive, você tem que sair do seu natural e entrar no sobrenatural, ou no espiritual, como você quer que fale. Enquanto você estiver vivendo na carne, Deus não consegue te entregar. Você quer um ano repleto de bênção em 2025? Ô irmão, eu quero, quer? Então comece a viver o sobrenatural de Deus, o espiritual de Deus. Enquanto você estiver vivendo no seu natural, na sua carne, Deus não te dá. Ele não entregou as tábuas da lei para Moisés, aonde Moisés estava, no meio do arraial. Ele entregou as tábuas quando Moisés subiu ao monte. Ou seja, precisamos subir até a presença de Deus. E para mim subir na presença de Deus, é engraçado que a lei de Deus, ela sempre é o contrário. Na lei de Deus, para mim subir eu preciso descer. Aleluia! Eu não consigo subir indo, eu preciso descer. Ou seja, é de joelhos dobrados, é com a cara no chão, é com o rosto no pó mesmo. É você se entregando totalmente, falando para Deus: Deus, eu quero estar aí na
tua presença, para que o Senhor possa me entregar aquilo que o Senhor já tem escrito, não aquilo que o Senhor vai escrever. Sabe qual que é o maior problema nosso? É que nós estamos esperando Deus fazer alguma coisa. Quando Deus fizer, quando Deus realizar. Não, Deus não vai fazer, Deus não vai realizar. Ele já está pronto. Cabe nós tomar? Aleluia. Tomar posse. E daí, assim, seguindo a história, como eu falei, você lembra do teu janeiro de 2024? Você lembra? Talvez no teu janeiro de 2024 você prometeu tanta coisa. Esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, este ano. Só que aí chegou em dezembro de 2024 e você conseguiu realizar tudo o que você planejou? Ou talvez você tenha planos desde 1900 e lá vai bolinha, que até hoje você ainda não realizou. E é hora de você começar a parar e pensar, mas espera aí, por que eu não realizei? Eu gostaria que você prestasse atenção no texto, porque o texto vai falar assim, então disse o Senhor Moisés, sobe mim, ao monte fica lá, dá-te as 2 tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que tem escrito, para os ensinar. Ou seja, existia um porém para Moisés. Qual era o porém dele? Qual era a missão dele? Ensinar o povo. Essa era a missão. É quando ele sobe no monte e que Deus dá essa lei a ele e fala, a partir de hoje vai ser assim. E sabe o que é o interessante? Ele sobe no monte no capítulo de número 24. Aí ele fica lá. Eu só vou resumir aqui, senão não vai dar tempo. Quando ele está subindo ao monte, depois que chega na sua casa, você lê o texto, tá? Seja curioso para ler o texto. A Bíblia fala que ele chama Arão, Nadab, Abiú e mais 70 anciãos para subir com ele, e mais Josué. Quando eles chegam no pé do monte, o Moisés vira para o Arão e fala, Arão, o povo vai ficar sob a responsabilidade tua e dos 70. Eu vou subir e falar com Deus. Cuida do povo, Arão. Você trata as questões aí. E ele vai mais à frente. E a Bíblia fala que Josué vai com ele. Josué é um cara guerreiro, gente. Ele fala assim, não vou largar o osso, não vou não. Só que chega uma determinada altura que a Bíblia vai falar que a presença de Deus era tão forte que saía fogos das rochas e o pessoal que estava lá via chamas de fogo e via um pé reluzente em cima daquele negócio. E a Bíblia vai falar que o monte fumegava e Moisés entrou na fumaça, a fumaça cobriu ele e ele desapareceu. E o Josué ficou. E Moisés está agora na presença de Deus. Aí ele passa o capítulo de número 25, o capítulo de número 26, o capítulo de número 27, 28, 29, 30, 31 e 32 falando com Deus. Quantos capítulos foram? 8 capítulos. É engraçado que a Bíblia tem, por exemplo, Filemão é um capítulo só, Obadias é um capítulo só. Aqui foram 8 capítulos, Deus mostrando para Moisés o que ele tinha preparado. Moisés vai ser assim. Desce ali, engraçado que no capítulo 32 Deus fala com Moisés a seguinte frase. Vamos dar uma olhada lá. Capítulo de número 32. Aleluia. Versículo de número 7. No 32, versículo 7, Deus fala: então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Ele chega com Moisés e fala: Moisés, desce. O que aconteceu aqui? Alguém sabe? Vou contar para vocês, mas não conto para ninguém, fica só entre nós. O povo, a Bíblia vai falar que o povo, vendo que Moisés demorava, deixa eu fazer uma pergunta para você, não precisa me responder, só você entender. Você tem paciência para esperar a vontade de Deus se cumprir? Tem? Ou você é impaciente? Porque a Bíblia vai falar que vendo o povo que Moisés demorava, começou a incitar Arão. Cadê
cadê Moisés? Cadê Moisés? Cadê Moisés? Eu fico imaginando o Arão. Por quê? Porque Moisés deixou o povo sob a responsabilidade dele. Era a hora do Arão assumir a postura e falar assim: ô gente, espera aí, Moisés não veio, Josué foi com ele, que agora não voltou ainda também não, vamos esperar. Se acontecer alguma coisa com Moisés, fique tranquilo, pois Josué vai nos dar notícia, mas até agora não veio nenhum dos dois, então vamos continuar esperando. Mas não, o povo insistindo, até que o Arão falou: cedeu. Então tá bom, gente, já que vocês querem, então arranque os brincos, arranque as argolas, arranque os colares, tragam tudo a mim. Aí tu sério, o que ele fez? Um bezerro de ouro. Ele fez um bezerro de ouro e eles estão adorando o bezerro de ouro, e é nessa hora que Deus fala com Moisés: desce. Desce. Vamos lá, novamente. Vai lembrando como é que foi a tua caminhada até aqui. O que aconteceu nessa caminhada até aqui? Vamos tentar lembrar o Moisés. Subiu ao monte. A hora que ele sobe ao monte, começa a caminhada dele. Ele está ouvindo tudo que Deus tem para esse povo. Até que chega uma hora que Deus fala: desce, Moisés. E o Moisés agora vai descer. Vamos seguir em frente aqui. Vamos no versículo de número 15. Diz assim, ó: e voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda estavam escritas. Ou seja, ele subiu para buscar as tábuas. Ele desceu com as tábuas? Desceu. Aprenda uma coisa, meu filho: Deus nunca vai falhar no plano dele para a sua vida. Nunca. A Bíblia vai falar assim, que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, vai acontecer. Aleluia. Independente da situação, vai acontecer. Ele falou para Moisés: Moisés, sobe aqui, porque eu tenho as tábuas para você. Ele subiu, ele voltou com as tábuas. E qual era a missão do Moisés? Ensinar o povo. Ele estava com as tábuas. Vamos lá, gente, vou recapitulando, vai imaginando. Qual era o seu propósito? Em 2024, você conseguiu cumprir ele? Qual é o seu propósito para 2025? Então Moisés voltando com as 2 tábuas. E sabe o que é mais legal? Vamos continuar lendo lá. Aí diz assim, ó: aí o Josué encontrou ele. Eu fico imaginando a alegria de Josué, né? Porque a Bíblia fala que Josué não saiu do pé do monte, ele ficou no pé do monte. Os outros né, eram 70 anciões, lembra? Cadê os 70 nessa história aqui? Sumiu todo mundo? O Josué está lá. E daí assim, ó, a Bíblia vai falar assim: e ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra no arraial. Sabe aquela, eu fico imaginando o Josué, era aquela pessoa otimista. Você conhece uma pessoa otimista? Sabe aquela pessoa que não tem tempo ruim com ela? Vamos fazer outra coisa, vamos. Igual o Chaves. Quem assistiu o Chaves? A pessoa que assistiu o Chaves. Vamos. Sabe aquela pessoa assim para frente, que ela não consegue ver problema em lugar nenhum? Vamos fazer outra coisa, vamos. Mas aqui não, vamos. Gente, você precisa ser essa pessoa, ou estar perto de pessoas assim, que estão dispostas a comprar a briga com você. O problema é quando você tem aquela pessoa. Você fala para ela: vamos fazer outra coisa. Não vai dar não. Esquece isso, irmão, deixa isso para lá. Porque o Moisés foi assim. Presta atenção que o Moisés vai falar. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas alarido que canto e o que eu ouço. Tudo bem que Moisés já sabia o que estava acontecendo, só que ele não precisava ser tão pessimista. Aprenda uma coisa, meu irmão, minha irmã: para de ser pessimista na sua vida. Para de enxergar problema em tudo. Você não serve um Deus grande que é capaz de todas as coisas? Por que você só enxerga problemas? Por que você só enxerga defeitos? Comece a enxergar coisa boa aí. Comece a enxergar coisas interessantes. O Moisés olhou para o Josué e falou assim: não é. Eu fico imaginando o Josué todo empolgado, de repente, não é.
Vamos, não é. E aí vem o Moisés. O mais legal é quando o Moisés vem. Aí, e acontecendo que, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as 2 tábuas das suas mãos, e as quebrou no pé do monte. O que Moisés fez aqui, pessoal? Estava indignado, estava bravo. Só que ele quebrou as 2 tábuas do testemunho, as 2 tábuas da lei, as 2 tábuas do mandamento. Agora eu faço uma pergunta para você: o que Deus tinha mandado ele fazer? Mas leu lá no começo do versículo. Qual que era a missão de Moisés quando ele descesse? Ensinar o povo. Fala para mim, ele vai ensinar o que agora? Ele quebrou as tábuas. O que ele vai ensinar? Ou seja, o Moisés colocou tudo lá. Por quê? Porque ele ficou com raiva? Ele ficou indignado? Vou fazer uma pergunta para você: o que aconteceu em 2024? Ou o que aconteceu em 2020? Em 1800, será que deixou você indignado? Porque a missão de Moisés acaba aqui. Ele não vai conseguir ensinar o povo. Ele não tem mais essa missão. Ou seja, o ministério dele acaba aqui. A única ordem que Deus tinha dado para ele: sobe aqui, pega as tábuas, volta, e é só ensinar o povo. Ele não vai conseguir fazer o que Deus mandou. E por que ele não vai conseguir fazer o que Deus mandou? Porque ele quebrou. E será que nós, eu vou me colocar no meio, muitas das vezes também não quebramos a unção que Deus deu a nós? Não quebramos o dom que Deus deu a nós? Não quebramos aquilo que Deus entregou na nossa mão, às vezes por indignação, às vezes por raiva, às vezes por preguiça, mas muitas das vezes a gente acaba quebrando, e a partir do momento que nós quebramos, a gente não consegue mais fazer? Será que em 2024, o teu plano, o teu sonho que você tinha tanto em realizar, você não acabou destruindo ele? Está fechada a imagem. Procurei o que é. E assim, e agora? O que Moisés vai fazer? O que ele vai fazer agora, gente? Começar de novo. Lembra que eu comecei a pregação e falando começar de novo? O que Moisés vai fazer? Vai começar de novo. Aí eu queria fazer a pergunta para você: você quer começar de novo? Você quer começar tudo novamente? Os teus sonhos, os teus projetos, tudo aquilo que ainda não saiu do papel, será que você não pegou ele, não guardou no bolso e deixou esquecido? Por que você não pode começar de novo? E vamos ser sinceros, gente. Eu poderia pegar qualquer história para pregar isso para vocês. Eu poderia pegar a história de Pedro na pescaria, quando ele resolve abandonar Jesus e ir pescar. Eu poderia pegar a história de Jonas, quando ele resolve ir para Nínive e não ir para a cidade que Deus mandou. Eu poderia pegar qualquer história, mas por que eu peguei essa de Moisés? Porque Deus colocou essa no meu coração. Porque a gente poderia atacar pedra em qualquer um deles, menos em Moisés. Por quê? Porque Moisés está descendo no monte. Ele passou 40 dias e 40 noites na presença de Deus. E em detalhe, se você for ler o livro de Deuteronômio, no capítulo 9, ele próprio escreve e fala: e eu estive 40 dias, 40 noites no monte com Deus, não comi e não bebi. Ou seja, o Moisés estava derramando unção, ele não estava pingando. E como é que um homem nessa situação consegue fazer o que ele fez? Quebrar as tábuas. E hoje, muitas das vezes, nós não somos capazes de perdoar o irmão porque esbarrou na gente. Você já fica bravinho porque te olhou de cara feio. Então nós não vamos perdoar Moisés. O erro dele foi muito grande.
E assim, vamos ser sinceros, se nós fôssemos Deus, se nós fôssemos Deus, o mundo estava perdido. Porque vamos lá, vamos pegar o Arão. Vamos pegar o Arão aqui nessa história. Ele ficou para cuidar do povo. Ele não cuidou. E além de ele não cuidar, o que mais me chama a atenção, eu quero que você leia a história depois para você falar aquilo que eu não estou falando besteira. Aí o texto diz que o povo chega para ele e fala: faça-nos um Deus. O povo não pediu Deus nenhum para ele, só pediu para ele fazer. O povo não chegou para o Arão e falou assim: queremos um bezerro, queremos um bezerro. Não, o povo chega para ele e fala assim: faça-nos um Deus. Ele poderia muito bem falar assim: não, gente, Deus está pronto, vamos clamar ele aqui, ó. Ele está ali no monte com Moisés, mas vamos aqui. O povo não queria um Deus? E o texto vai falar que ele mandou trazer e foi ele que fez. Quem fez aquele bezerro não foi o povo, foi ele. E o mais interessante, por isso que eu falei que você quer que você leia, que quando Moisés desce, que ele vê o bezerro, que ele fica com raiva, que ele quebra as tábuas, a primeira pessoa que ele procura é quem? Arão. E ele chega para o Arão e fala para o Arão: que mal este povo fez a você, para você fazer recair sobre eles tamanha maldição. Ou seja, o Moisés está falando: Arão, foi você, não foi o povo. E o que ele fala para o Moisés? Ah, o povo me instigou. Gente, eu fico imaginando a cara de Moisés ouvindo isso. Ah, o povo me instigou e eu peguei todos os perpeixes, joguei no fogo e dei saiu um bezerro. Saiu um bezerro, gente. É só jogar no fogo que sai o bezerro. Eu já vou chegar um pouco nesse detalhe aqui. Não saiu o bezerro, foi ele que fez o bezerro. E o que mais me chama a atenção é que no capítulo de número 26, Deus está entregando as tábuas para Moisés. Ele fala no capítulo 26, ele fala para Moisés: e você vai separar Arão e os seus filhos para o sacerdócio. Ou seja, Deus está escolhendo Arão, sabendo que ele vai fazer um bezerro. Não dá para entender isso aos nossos olhos. E o Moisés desce e fala com Arão. E aí agora o Moisés tem que fazer de novo. Aí lá no capítulo de número 34, o Moisés vai começar de novo. Vamos para o capítulo de número 34. Moisés começa de novo. Vamos lá, capítulo de número 34. Só deixa eu, estudar 34, deixa eu contar para vocês o que aconteceu exatamente aqui nessa história. A Bíblia vai falar que quando Deus fala com Moisés: desce, porque o teu povo se corrompeu. A Bíblia relata o texto que Deus fala com Moisés: o meu furor se acendeu contra esse povo, eis que vou exterminar todo mundo, e de ti, Moisés, farei um grande povo numeroso. Está escrito na Bíblia isso. Olha a proposta que Deus está fazendo com Moisés. Se eu fosse você, é mesmo, esse povo não merece. Esse povo tudo obstinado. Só que o texto vai falar que Moisés vira o rosto e fala: não, Senhor, não é povo meu, é povo seu. E há de ser que se exterminar todo esse povo, o que dirão os egípcios? Que o Senhor tirou eles do Egito para matar todo mundo no deserto? Há de ser que não, Senhor. Não consuma o seu furor contra ele. E a Bíblia vai falar que Deus se arrepende do que havia falado para Moisés. Vou fazer uma pergunta para você: você tem tamanha coragem de orar a Deus e fazer Deus se arrepender de algo? Que Moisés teve. Moisés fez Deus mudar de ideia. Só que Moisés era igual a gente, comia, bebia, tudo jeito, e fez Deus mudar de ideia.
Por que Deus não pode mudar de ideia a seu respeito? E aí o mais legal é que Moisés desce, ele quebra as tábuas, e aí ele manda matar todo mundo. Ah, Deus não pode, ele pode. Eu quero que você leia lá, que Deus manda matar a espada todos os idólatras. Deus não, Moisés manda matar. E aí vem o desfecho. No capítulo 33, a Bíblia vai falar que Deus fala, que Moisés fala para Deus: Senhor, eu quero ver o Senhor face a face, porque eu ainda não vi. E o texto vai falar que Deus fala para ele assim: não, Moisés, você não pode me ver face a face, porque o homem nenhum suportaria me ver face a face. Mas eis que vou mostrar a minha glória para você, já que você quer tanto ver. Aqui eu aprendo uma lição. O Moisés, ele ouvia a Deus perfeitamente, mas até então ele não tinha visto a glória de Deus. Ele não tinha presenciado a glória de Deus. Ele sabia ouvir a Deus. Daí, lendo o texto, me chama a atenção: quantas são as pessoas que estão dentro da igreja que ainda não conseguiram ver a glória de Deus? Consegue desfrutar de bênçãos de pessoas que estão do lado dela. Ela consegue ouvir testemunho de pessoas que estão do lado dela, mas ela não consegue ser esse testemunho. Aí assim, deixa eu fazer uma pergunta para você, eu já vou ser bem sincero, nem eu lembro, tá? Nem eu lembro. Mas eu vou ser bem sincero para vocês. Vocês já viram a história da Arca da Aliança? Que ela foi perdida. Davi ficou procurando ela. De repente Davi encontrou. E ele manda colocar essa arca na casa de uma pessoa. Como era o nome dessa pessoa? Você vai falar Obed-Edom, não era Obed-Edom. Abinadab, eu não lembrava. Por que a gente lembra do Obed-Edom? Porque quando ela ficou na casa do Obed-Edom, a Bíblia fala que Obed-Edom prosperou e muito. E o tempo que ela ficou na casa do Obed-Edom foi menor do tempo que ela ficou na casa do Abinadab. Por quê? Porque o Abinadab, ele escondeu ela no cantinho. Ele não usufruiu da glória dela. O Obed-Edom, não, a arca está aqui, eu vou abraçar essa glória. Por que você não abraça a glória de Deus, já que você tem ela seu esposo? Aleluia! Por que você está deixando ela escondida no cantinho? Tem gente que não está sabendo usufruir das bênçãos que o Senhor tem para a vida dele. E por quê? Eu vou chegar nesse pontinho aqui agora. E por que não consegue? O Moisés pede e fala para Deus: Deus, eu quero ver o Senhor face a face. Deus fala assim: não, Moisés, você não vai conseguir ver o face a face. Porém, vou satisfazer o seu pedido. Só que é o seguinte, Moisés, aí nós chegamos no 34. Põe lá para mim, irmão, faz favor. Êxodo 34. Versículo. Antes de eu falar alguma coisa de Êxodo 34, de quem foi a culpa de quebrar as tábuas? Do povo, né? A culpa foi do povo. Foi o povo que fez o bezerro de ouro. Foi o povo que instigou Moisés a fazer aquilo. Foi ou não foi? Foi? Vamos ver o que Deus pensa a respeito disso? Olha 34, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escrevereis nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu... Quem quebrou? Ou seja, na visão de Deus, quem é o culpado? Ah, mas é que foi, esquece quem foi, gente. O que interessa é que foi o Moisés que quebrou. Se ele foi movido de raiva por conta de outra pessoa, não interessa. O que interessa é que foi ele. Só que agora ele vai ter que começar de novo. O que Deus falou para ele? Você vai subir de novo, Moisés. Você vai ver me agora? Vai. Você vai desfrutar de mim? Vai. Mas você vai ter que subir de novo. Você vai ter que começar o processo tudo nova. E qual é? Só que tem um porém, gente. Só que agora o processo está um pouquinho diferente. Por quê? Porque primeiramente Deus faz o Moisés reconhecer que o culpado de quebrar as tábuas foi ele, não foi mais ninguém. E aqui eu aprendo a primeira lição: você precisa reconhecer os seus erros. Você precisa reconhecer os seus tropeços. Não interessa se foi por culpa de fulano A, se foi por culpa de fulano de B, mas a decisão foi sua. Ah, mas é que o cidadão me tirou do sério, eu dei um tapa na cara dele. Quem deu um tapa? Fui eu. Independente se
se ele me tirou do sério, não, mas a decisão foi minha, eu preciso arcar com essa consequência. A decisão, e detalhe, sabe o que é interessante dessa história? É que todo mundo, ele tem a perspectiva de terceirizar o serviço. O que é terceirizar? Começa lá no Jardim do Éden. Por quê? Porque quando Deus ele visita o Adão está escondido, Deus fala, Adão, eu fico imaginando, Deus às vezes ele tem um jeito assim, parece que ele está tirando sarro da cara da gente, né? Por quê? Ele sabia ou não sabia onde o Adão estava? Sabia, você fica assim, Adão, fica imaginando Deus com cara de deboche. Adão, cadê você, Adão? Aí o Adão sai da noite, estou aqui, Senhor, é que eu estava nu e tive medo. Adão, quem te mostrou que você estava nu? Qual era a resposta correta do Adão? Eu comi o fruto. Qual foi a resposta que ele deu? A mulher que o Senhor me deste, me deu do fruto. Aí eu descobri que eu estava nu. A culpa não foi minha, Deus, a culpa foi do Senhor. Por quê? Porque se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, nada disso tinha acontecido. Será que você não se encaixa nesse problema aí? Talvez aconteceu algo em 2024 e você está culpando os outros. Precisamos reconhecer os nossos erros. No Salmo a Bíblia vai falar, o salmista Davi fala assim, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, mostra-me o que eu devo fazer. Ou seja, o que ele está falando? Senhor, mostra para mim onde eu tenho errado. E detalhe, o próprio Senhor Jesus vai falar assim, você enxergar o cisco no olho do seu irmão é fácil, eu quero ver você enxergar no seu. Para de enxergar defeito dos outros, comece a enxergar os seus defeitos, comece a enxergar os seus erros. Deus jogou na cara de Moisés, sabe? Quem quebrou as tábuas foi você. O povo errou, mas foi você que quebrou, Moisés. E agora você vai ter que fazer outra. Vai ter que começar de novo, porque você quebrou, Moisés. Precisamos começar a reconhecer os nossos erros, aonde nós estamos errando. E detalhe, reconhecer que estamos errando por conta de tal coisa e não começar a colocar a culpa nos outros. E detalhe, o interessante é que primeiro você culpa alguém, depois você culpa Deus, depois você culpa Satanás. Não, verdade, por quê? Porque quando Deus procurou a Eva, o que ela falou? Foi a serpente, foi a Satanás. Quando você não encontrar ninguém para culpar, você vai culpar Satanás. É que eu fui possuído assim por uma raiva que Satanás colocou em mim. Não. Satanás vai te oferecer, ele vai chegar para você, pegue, quem que bebe? Sou eu. Aprenda uma coisa, todas as decisões passam por você. Não terceiriza, reconhece. Não, errei mesmo. Errei, fiz algo errado, não deveria ter feito, mas fiz. Comece a reconhecer os seus próprios erros, porque é desse jeito que você vai crescer. Enquanto você estiver se protegendo, tem gente que está se protegendo, enquanto você estiver se protegendo, querendo colocar a culpa em todo mundo e não reconhecer os teus verdadeiros erros, você não vai conseguir ir para frente. Aí você vai passar ano após ano, vai passar 2024, agora 2025, 2026, você vai continuar na mesma. Você não vai mudar. E sabe o que é mais legal? Quando Jesus pega e fala assim que é fácil eu enxergar a trave no olho do irmão e não enxergar no meu, o mais interessante é que você consegue apontar os erros de todo mundo, menos. Você sabia que na psicologia, o psicólogo ele fala para você que quando você chega perto de uma pessoa, isso não é na psicologia, tá? Ciência, e você se irrita com ela, vamos supor, orei com o irmão Moisés, e estou vendo o irmão Moisés conversar com o pastor, e eu não estou gostando da conversa que está tendo com o pastor, porque ele está falando algo com o pastor, e aquilo está me irritando. A psicologia fala que o defeito que ele está tendo está dentro de mim, e eu estou me vendo através dele, e é por isso que eu me irrito. Só que é fácil falar que o Moisés está errado, o difícil é falar que eu estou errado. Ou seja, quando você começa a olhar para pessoas e fala, nossa, cara, a pessoa é fofoqueira, hein? Você viu? Só faz fofoca. É que na verdade o fofoqueiro é. Isso é a psicologia que está falando, não sou eu. Sabe quando você olha para o cara e fala assim, nossa, que pessoa carrancuda, que pessoa ruim, não sei o quê. Na verdade, o carrancudo é você. E detalhe, sabe onde é mais fácil você encontrar o maior culpado de todos os problemas da sua vida? Você quer encontrar o maior culpado de todos os problemas da sua vida? Sabe qual é o lugar mais fácil de você encontrar?
na frente do espelho. Chega lá e dá uma olhada naquele cidadão que está na sua frente lá. Ele é o grande responsável por tudo que aconteceu na sua vida. Porque foram decisões que você tomou. Quem tomou a decisão de quebrar a tábua? Moisés. Quem pegou as tábuas e jogou no chão? Moisés. E agora ele vai ter que começar de novo. Só que para ele começar de novo, primeiro ele precisa reconhecer que foi ele que quebrou. Então você precisa reconhecer algumas coisas. E detalhe, lembra lá que eu falei do Arão? O Arão não quis reconhecer que o erro foi dele. E detalhe, você sabia que o bezerro era um dos deuses do Egito? E um dos maiores deuses do Egito. Ou seja, o Arão não tinha curado o coração dele ainda. O coração dele ainda tinha algo que ele trazia do Egito, porque a primeira coisa que saiu foi um bezerro. Ou seja, estava no coração. Ou seja, a Bíblia vai falar, acho que é Mateus 6, que se quer guardar o teu tesouro, guarda o teu coração, porque dele procede as coisas. Ou seja, tudo que você é, tudo que você tem está no seu coração. E detalhe, a Bíblia vai falar mais ainda, ela vai falar assim, que o que contamina não é o que entra dentro dele, mas é o que sai. Você já parou para prestar atenção no que você tem falado? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Porque se você não está gostando do que você está ouvindo, começa a mudar o que você está falando, meu filho. Porque muitas das vezes só consegue sair palavras de maldição da sua boca. Eu conheço mães que amaldiçoam o filho. Essa peste não vai dar nada, vai ser um bandido. Palavras saindo da boca de dentro dela. Presta atenção, muitas vezes o que está acontecendo. Você precisa começar a reconhecer. Falando em filho, e detalhe, a Bíblia vai falar que os filhos são herança do... É minha? Não é? É de quem? Herança do... Um dia esse filho vai crescer e vai bater asinha. E se você começar a viver em prol dele, o dia que ele bater asinha, acabou você. É por isso que a taxa de divórcio no Brasil ela é maior entre idosos do que entre novos. Você sabia que a taxa de divórcio no Brasil ela é 65% depois dos 40 anos? Por quê? Porque aquele casal viveu em prol dos filhos. Os filhos casou, cada um foi para um canto, os dois se viram sozinhos, eles não sabem se comunicar, só os dois dentro de casa. Aí separa. E detalhe, outra coisa, aprenda uma coisa: filho, você não protege, você ensina. A Bíblia vai falar em Provérbios: ensina a criança enquanto é pequena, para que quando ela cresça, ela não se desvie. Ou seja, seu papel de pai e de mãe é ensinar. Só que tem gente que quer proteger, não deixa o filho fazer nada. O filho é pequeno, não pode sair brincar na rua, a mãe vai correndo lá e já pega. Para de proteger, deixa essa criança viver. O seu papel é ensinar. Ensina ele que você tem que andar nos caminhos corretos do Senhor. Não quebra princípios. Talvez você está quebrando o princípio aí, está protegendo demais. Quando esse filho crescer, a primeira coisa que ele vai fazer é orar. Pode ter certeza disso. Irmão, você está me avisando? Não, eu estou falando uma coisa natural da vida. Quantos filhos de pastor você conhece que está desviado hoje? Por quê? Porque aquele pastor queria proteger aquele filho, porque o filho não podia escandalizar o ministério dele. Quando o filho cresceu, pegou uma certa idade, perde para que tem. Não ensinou. O nosso papel é ensinar o filho. Lógico, cuidado, você tem que ter cuidado, né? Também por causa disso, você vai largar a criança lá, Deus dará. Cuida, tem que cuidar. Mas não seja aquele protetorzão, porque aí você está quebrando princípios. Outra coisa, em quebrar princípios. Será que você também, a gente está vivendo uma igreja moderna agora. Na igreja moderna pode tudo. Na igreja moderna agora. Por quê? Porque está quebrando princípios, está fazendo igual Moisés, está quebrando as tábuas, está quebrando os princípios. Você não pode deixar os princípios de Deus sair da sua vida por causa de certas coisas que estão acontecendo aí no mundo, não. Por exemplo, na sua casa, namorado pode dormir com namorado? Porque na minha não pode. Mas ele quer, não, mas a vida no outro canto lá, na minha não. Princípio bíblico. Você não pode começar a quebrar os princípios. Outra coisa, chegou a época de final de ano, os meus parentes vão vir aqui em casa, aí os meus parentes são convertidos, eles tomam uma cervejinha, eu vou comprar umas 3, 4 latinhas para deixar aqui na geladeira para eles tomar. Você toma? Achei que você tomava. Se você não toma, por que você tem que ter para agradar os outros? Está quebrando o princípio bíblico. Não quebra os princípios para agradar os outros. Não quebra. Se eles tomam, faz eles ir tomar lá em outro lugar, não na sua casa. Por quê? Porque se eles fizerem uma festa na casa deles e você for lá, eles vão parar de beber porque você chegou?
Ah, não vão. Eles não vão honrar você igual você honra eles. Entendi. Não quer dizer que você pode quebrar princípios para agradar eles, mas eles não podem quebrar Deus para agradar você. Presta atenção em todas essas coisas. Tudo que está sendo ensinado hoje em dia pela mídia, por tudo que está sendo colocado, pare e preste que você não anda quebrando princípios, fazendo igual Moisés está quebrando. E aí Deus fala: Moisés, sobe aqui. Eu vou correr aqui, senão o meu tempo já acabou. Moisés, sobe aqui. Moisés subiu. Aí tem um detalhe, porque ele fala com Moisés: então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas. A primeira vez que ele subiu de mãos vazias. Ele não levou tábua nenhuma. Agora ele vai ter que levar, porque Deus falou para ele assim: ó Moisés, você quebrou as unhas, agora você vai ter que fazer as tuas. É o processo. Agora Moisés vai ter que passar por um processo. Ele vai ter que fazer as tábuas igualzinho que Deus falou para ele. E ele vai ter que subir no monte. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem já subiu no monte aqui? Já foi no monte? Vocês já foram no monte? É fácil subir no monte? É difícil? Agora tem que imaginar você subir com 2 pedras. Foi fácil a subida? Não foi. Ele teve que subir com 2 pedras. Aprenda uma coisa, meu irmão, minha irmã: todo recomeço é difícil. Não é fácil. Só que você não pode parar. Agora Moisés vai ter que subir com 2 pedras agora. Ou seja, ele vai com bagagem agora. A primeira vez ele subiu sem bagagem, subiu só ele. Deus deu para ele. Só que ele errou, quebrou. Agora você vai ter que vir com bagagem. Não consegui. O interessante é que quando você vai começar, você tem bagagem. Por quê? Porque você sabe. É por isso que o começo dessa história começa falando sobre arrependimento. Começa falando sobre você reconhecer os seus erros. Porque agora você tem bagagem para você não errar de novo. O que foi que deu errado em 2024, não repita em 2025. Não repita. Você tem bagagem agora. Você tem algo para se sustentar agora. Moisés está subindo com uma bagagem, com 2 pedras. E ele sobe. E aí quando ele chega lá, Deus ele fala. Depois chega. Eu quero que você chegue na sua casa lá e leia o final dessa história. Porque eu vou terminar aqui. Porque quando ele chega lá em cima, que Deus fala com ele, Deus fala para assim: ó Moisés, agora você vai escrever. A primeira vez, Deus, agora você vai ter que escrever. Gente, Deus quer escrever sua história. E se você errou ela, Deus quer reescrever, mas dessa vez é você que escreve, não é Deus não. E como é que você vai escrever? Primeiro, reconhecendo onde você errou. Segundo, suba ao monte até a presença de Deus. Não queira escrever essa história sozinho. Por quê? Porque Moisés subiu lá no monte e deixou Deus ditar para ele. E ele escreveu com Deus falando: se quer ter sucesso em 2024, deixa Deus ditar para você o que você tem que fazer. Não queira tomar rédea, não. Não queira fazer as coisas por tua conta própria, que vai dar errado. Deixa Deus falar para você. E daí, detalhe, aí Moisés escreveu. E a Bíblia vai falar que ele passou os mesmos 40 dias, as mesmas 40 noites, ele ficou sem comer e sem beber. Só que essa história ela não termina do jeito que ela começou. Por quê? Tem uma diferença. Porque a Bíblia vai falar que quando Moisés está descendo, o povo se assusta. Por que o povo se assustou? Por que o povo se assustou, gente? Porque Moisés estava brilhando. Por que ele não brilhou na primeira vez? O que tem de diferente aqui? Por que na primeira vez ele desceu sem brilho nenhum? Por que agora ele está vindo com as 2 tábuas de desenho? E detalhe, é a mesma coisa que está escrita. Pode ser outra tábua? Pode não, é outra tábua, não é a mesma tábua. Porque a primeira ele quebrou. É outra tábua. Mas a escrita, é outra escrita também? É, porque agora não foi Deus que escreveu, quem escreveu foi o Moisés. É outra tábua, é outra escrita. Mas o conteúdo... Você não entendeu, gente. Eu vou falar de novo. É outra tábua, é outra escrita, mas o conteúdo é o mesmo. Que conteúdo que é esse? Do Espírito Santo, gente. É Ele que tem que estar dentro de você. As coisas mudaram, o tempo mudou, tudo mudou, mas o conteúdo continua o mesmo. Deus ele continua o mesmo, Ele não mudou. E você quer ter sucesso? Então suba no monte. Dobra os seus joelhos. Se consagre e fala: Senhor, eu quero estar em Tua presença esse ano 2025, o ano todinho.
E não tem como dar errado. E a diferença foi que da primeira vez Moisés subiu para ouvir Deus, da segunda vez ele subiu para ver. Olha a diferença. É aqui que mora a diferença. O que você quer? Você quer ouvir Deus ou você quer ver Deus? Aleluia. E detalhe, gente, nós temos uma coisa que eles não tinham e nós não valorizamos. O que nós temos que eles não tinham? A Bíblia vai falar que na época do Antigo Testamento existia um véu que separava o povo de Deus. E a Bíblia vai falar que Jesus veio para rasgar esse véu. Ou seja, você tem livre acesso até a presença de Deus. Você só não entra porque você não quer. Mas você tem acesso. Então fala para Deus: Deus, eu quero brilhar em 2025. Coloca isso no coração. Coloca os teus planos e fala: Senhor, eu vou escrever de novo. Deu errado no passado, mas eu vou escrever de novo. Mas agora eu vou escrever daquilo que o Senhor está falando para mim. Porque Deus quer honrar a sua vida. Amém?